Será que aquele ponto azul não era o Jonas? E você consegue ver o maxilar dele com a boca aberta aí? Caraca, moleque, é mesmo, velho! Oi, pessoal, tudo bom? Aqui sou eu mais uma vez com meu irmão Renato. A gente está fazendo análise da Bíblia utilizando a inteligência artificial Midjourney. A experiência está sendo sensacional, a gente está conseguindo aprender muito, tanto sobre a Bíblia como sobre a aplicação da inteligência artificial em cima de um texto. E isso está fazendo a gente analisar diversos aspectos artísticos, computacionais e teólogos também. Isso está sendo bem interessante. E aí, Renato, ele trouxe a proposição da gente fazer a tentativa de interpretar o versículo 17. Você poderia explicar um pouco melhor qual é a sua curiosidade em torno do versículo 17, Renato? Posso, rapaz, primeiramente o próprio, pelo menos o que eu conheço aqui é um peixe ou uma baleia, enfim, engoliu o Jonas. Isso para mim, na minha cabeça que pensa de maneira um pouco mais científica, é improvável de se acontecer. E outra coisa, como é que ele depois foi vomitado e ficou vivo e assim, 3 dias e 3 noites? De repente, a explicação que me é apresentada é um milagre, tá, beleza. E como é que isso seria em imagem, esse milagre? Entendeu? É isso que eu fico na dúvida, pô. Não tem como imaginar isso. Perfeitamente, cara. E a sua análise ela é bem interessante, afinal de contas, ela não necessariamente traz um aspecto desrespeitoso, ele é um questionamento plausível, autêntico, de tudo bem, se está escrito isto, como isso aconteceu? O aspecto milagre é por si só suficiente para dizer que então tudo que é inexplicável é um milagre? O nosso desafio aqui vai ser tentar induzir a interpretação da inteligência artificial no entendimento e na aplicação desse versículo 17 do livro 1 de Jonas. Então, beleza, pessoal, vou pegar aqui o trecho em inglês para a gente poder fazer essa tradução. A gente já deu uma olhada e o trecho está muito próximo ao trecho em português. E, claro, nessa experiência que a gente vai fazer, a gente não vai passar a imagem anterior, que traria para a imagem atual o aspecto de paleta de cores, porque não é o que a gente vai focar nesse momento. A gente quer realmente entender como a inteligência artificial interpretaria isoladamente esse versículo. Então vamos utilizar o comando Imagine na plataforma Midjourney, copiar explicitamente o texto e voilà, vamos ver o que acontece. Lembrar a galera aí que não saca muito de como é que é a garganta de uma baleia. Uma baleia não engole um ser humano inteiro, porque no máximo ela vai engolir um camarão, né? Então, tem gente que explica por causa do tamanho, da dimensão da baleia, fala, não, é uma baleia que engoliu, então tá tudo certo. Mas aí que tá o problema. A baleia não engole nem um camarão, Isso é entendeu? bem importante de ser apresentado, porque realmente todos imaginamos que a baleia ela vai engolir pelo seu tamanho, mas não. Eu acho que o nosso desafio foi demasiado para a inteligência artificial, Renato, você tá vendo? Eu acho que ela fez um peixe e esqueceu do Jonas. Ou o Jonas tá na barriga, né? Já tá na barriga. É. Ó, a gente está em 80%, a gente está em 100%, vamos analisar. E aí, Renato? Qual é a sua análise para o que foi apresentado, de acordo com o texto que foi apresentado? Rapaz, a primeira eu consigo ver até um peixe ali, uma cauda de peixe ali, mas um camarão no meio disso tudo, um bocado de crio. No segundo, pelo menos, eu tô vendo uma água-viva aí. No terceiro e no quarto aí, uma mistura de concha com, sei lá, um molusco e sei lá o que é isso embaixo. São corais, né? E assim, eu não consigo enxergar um bicho muito grande em nenhuma das quatro imagens, velho. É, Nenhuma delas. Inclusive, eu consigo ver nitidamente o coral e o coral é grande. Então, fazendo esse paralelo, esse comparativo do coral com o bicho em si, que não dá para saber o que é muito pequeno para, pelo menos para passagem, para o que a gente lê aqui na passagem, não tem muito nexo, não. eu queria te provocar. Eu queria te provocar no seguinte: vamos aqui no livro de Jonas e pesquisar por baleia. Não aparece a palavra baleia no livro de Jonas. Eu acho que as pessoas às vezes querem traduzir consertando o que está lá, entre aspas, digamos assim, porque
E consertando errado, por isso que eu falei que uma baleia não engole um camarão. Então as pessoas falam: ah, não, não é um peixe, não. Porque naturalmente elas imaginam que peixe não tem como engolir um cara, porque o peixe geralmente é menor, né? Até os maiores peixes eles não chegam a ter uma boca suficiente para engolir uma pessoa. Eu acho que, se não me engano, o maior peixe é o pirarucum, né? Maior peixe, talvez, é. De De água rio pelo doce, menos com acho que é. certeza. Com certeza. O de água salgada eu já não sei. Eu sei que o mero é um enorme, mas se é maior, eu já não sei. É o maior de todos, não sei. Mas mesmo assim, não tem como entrar um ser humano na boca daquele bicho. E Ah, aí, pô, naturalmente a baleia resolve todos os nossos enigmas. E aí que tá o porém. cara, eu acho que essa reflexão tem mais importância de tudo do que a gente está fazendo aqui, porque a Bíblia ela tem uma leitura difícil. A Bíblia ela apresenta algo muito complexo, de que você tenha que interpretar e provavelmente você tendo menos instrução que a grande maioria das pessoas no país, especificamente no Brasil. Ou seja, como é que a gente vai conseguir fazer uma pessoa fazer esse tipo de interpretação? A gente vai lá e joga uma baleia. Só que assim É, como a gente vai lá e joga uma baleia para fazer uma tradução que para mim é inadequada, se está escrito aqui grande peixe, é grande peixe, não dá para você colocar uma baleia, porque ao mesmo tempo que você abre espaço para isso, você vai abrir espaço para outras, numa interpretação talvez espúria, que leve você para um lado equivocado. Então, eu estou bem desinteressado nesse tipo de interpretação da Bíblia. E aí, Renato, eu queria dar uma réplica no que você falou, que talvez a imagem 2 ela seja esse grande peixe. ah, dois ali, né? É, É, pode ser uma espécie que não existe mais e que existia na época, né? Sei lá. exato, Porque exatamente. a imagem. A 3 você tá falando? 2. A 2 tem mais sentido, porque eu já ia falar com você, pô, os corais ainda estão. Se fosse a 3 os corais ainda estão muito evidentes, inclusive as algas ali, tá muito evidente. Realmente, de todos aí, o que mais me parece estar em um ambiente, comparando o animal com o ambiente, um ambiente que está proporcional ao tamanho, à dimensão do animal que a gente imagina que poderia engolir o ser humano, é a segunda imagem. Exato. Ali a gente pode fazer a interpretação de que a gente está vendo de muito longe, que é uma criatura muito grande e que de fato possa ser esse tal grande peixe. E aí eu vou te propor, se você aceitar, que a gente faça versões da 2. O que é que você acha? É uma boa. Eu consigo ver até a profundidade com essas coisas da luz aí, esses efeitos de luz aí. E a parte de baixo escura, eu consigo entender que de repente está no ambiente mais profundo. Exatamente. Vamos então nessa tentativa, vamos fazer variações. A gente poderia tentar fazer os ponderamentos, mas a gente viu que a gente pode ser inadequado fazendo as ponderações. Então vamos minimamente gerar variações da 2, porque as variações elas deixam a inteligência artificial ainda no controle. A gente escolhe a partir das variações deles, mas não necessariamente dá peso. Quando a gente quiser ponderar explicitamente, num texto nosso e não num texto bíblico, tudo bem. Mas eu acho que aqui vai trazer uma surpresa. Eu tô achando interessante. E você? Uhum. Ó. Já vi aqui, pelo menos no segundo, um olho. Continue a Eu- análise. E os demais? E deixa eu ver, os demais. O último me parece um camarão ali ainda, né? O primeiro me lembra muito aquele peixe lua, não. Aquela raja-manta, né? Verdade, né? Me Olhando de lembra muito. frente. De frente isso. É. Já o terceiro aqui também embolado, velho. Tá parecendo mais um cérebro ali desenrolado. Eu acho que o segundo, o segundo é o primeiro, mas o segundo mais ainda, porque no segundo eu consigo ver um peixe, inclusive eu consigo ver algo escuro na barriga ali, e de repente o Jonas, sei lá. Verdade, né? Vamos lá, eu acho que a gente pode gerar mais uma versão, apenas para critério de análise, já que a gente está fazendo análise mais extensiva, do 2. Vamos gerar essa versão do 2, mas se a gente ver que as variações não foram interessantes, a gente volta e faz a upscale do 1. E eu acho interessante ele fazendo a variação, quando a gente aponta para ele, olha, isso aqui é mais certo, ele consegue Uhum. entregar para a gente realmente algo melhor. E aí, você tem essas versões ou a versão diretamente anterior? O que é que você me diz? Qual a sua análise geral? Cara, esse peixe alado, é? É o que tá aparecendo, né? É, cara, é um peixe alado, velho. Eu vejo uma asa ali, E vem cá, cara, tem algum negócio, a terceira imagem tem um
coisa branca ali, meio sentado em cima do peixe. É o Jonas, seria o próprio? Eu acho que de peixe aí eu só consigo enxergar o quarto. Cara, inclusive, assim, quando você fala o próprio Jonas até, eu consigo ver ali uns pezinhos, né? Tipo, forçando a barriga do peixe, Ah, sim, sim. É mesmo. né? Aí é. Tem cara de peixe, tem cara de pé, tem cara de peixe, tem cara de grande peixe, tem cara de Jonas. É alado, mas é a vida. É, eu não sei porque ele trouxe alado, né? É, a gente não falou ave e a gente falou ambiente aquático. Vamos então, de qual opção? A gente faz upscale do 2 da anterior ou do 4 da posterior? Ah, você ainda pode fazer do 2 de novo, é? Pode fazer, a gente pode gerar outras variações do 2. A gente pode fazer a gente pode sempre ir evoluindo. Então a gente pode evoluir o 2 direto ou fazer novas variações do 2 ou novas variações do 3, do 4 da segunda. O que é que você sugere? Vai do quarto à segunda, então. Já fazer a escala para o final ou novas versões? Rapaz, acho que uma nova versão, mas aí. Tá, uma nova geração aqui para o número 4, vamos lá. E seria muito interessante, Renato, discutir isso com um teólogo, Ah, sabe? seria. Alguém que dominasse aí mais aprofundadamente a Bíblia e pudesse trazer uma orientação mais clara. Eu vou dizer para você, a minha saída, a minha válvula de escape é sempre dizer que é artístico. Então, eu busco isso em vários momentos. E aí eu poderia escolher, por exemplo, a 2 por dizer que é artístico ou a 3 por dizer que é uma arte bonita. E ver. Ah, Aí eu queria a sua análise. Então, a gente gerou nesse momento mais uma variação. E o que é que você sugere? eu acho que Jonas se perdeu aí, né? Mas Pode voltar também. Qual é é a sua uma, análise? é uma boa voltar, porque aí agora já desconfigurou mesmo. Totalmente, né? E a gente tem aqui essa que foi a original gerada para gerar aquela variação. Você sugere que a gente já faça o upscale dela? Pode ser. Ela Vamos chegou ver. mais próxima. De ser peixe, pelo menos, né? Né? Tomara que aquilo ali vire um pé bem claro, assim, pra gente entender que Jonas foi engolido no mínimo e que É. sobreviveu pela glória divina, porque sobreviver dentro de um peixe 3 dias nessa posição. Aí as pessoas vão lá e botam que foi uma baleia que era grande, que dava pra ele viver e sobreviver, oxigênio. Tá ótimo, isso é uma possibilidade, mas eu temo essas atribuições. E aí? Tá ficando artisticamente bonito. Tá ficando legal, cara. Bom, alado a gente já vê que é, né? Agora, sei lá, de repente tem peixes que tem essas caudas enormes, a gente vê o próprio beta, né? Mas o beta não tem. É, Mas tem. o próprio peixe voador apresenta aquelas asas. É. Cara, o desafio é maior do que eu imaginava quando eu comecei, tá? Porque Aham. realmente você vai ter algumas interpretações muito difíceis para a inteligência artificial. Artisticamente, para mim, tá ficando uma imagem bonita. O que é que Tô você vendo acha? aí, talvez algo expandindo a parte do tronco aí do animal, como se tivesse algo dentro inchado, inchando, né? Sim, realmente parece isso. Parece os pés do Jonas ali meio que tentando ficar. Parece que realmente é um peixe alado. Então tá É, parecendo, não tá parecendo peixe, a gente perde a referência de peixe. Parece uma criatura alada, mas o azul dá uma possibilidade de ser abaixo, mas precisaria ser um pouco melhor, bem trabalhada a questão. Parece que eu, tá dentro de uma barriga também. Diga. o que eu tô achando assim engraçado é que misturou não é só ser alado, mas eu consigo enxergar a cabeça de uma águia aí, cara. Eu não entendi assim qual foi o caminho da inteligência artificial, mas eu consigo enxergar isso. Ficou artisticamente bem legal, entendeu? Agora, realmente, para associar ao trecho da Bíblia aí, eu diria que o que eu vejo é algo querendo sair da barriga mesmo, entendeu? Uma barriga estufada aí. E o peixe em si já não consigo enxergar tanto, entendeu? Aham. Mas realmente eu consigo ver aí o lance do pé, eu consigo ver ali no fundo ali. Como se fosse ali uma saída. Bem, vamos lá. A análise final, ela é que a inteligência artificial, ela tem um aprendizado. O aprendizado dela faz com que ela vá numa direção que talvez seja mais idônea, no sentido de, olha, isso aqui que eu aprendi sobre
a possibilidade de uma criatura engolir outra e ficaria dessa forma. Sem inventar a baleia no meio do processo, que é super aplicável, mas que não está escrito. E não vale o que não está escrito, tá? Então, assim, para mim, a imagem final do aspecto artístico, ela tem um resultado muito positivo. Ela traz uma reflexão, a necessidade de você interpretar, ela faz você aprender. Então, eu estou satisfeito, esse é o meu veredito final. Estou satisfeito com o resultado, independente das possibilidades de divergência conceitual, a convergência artística do texto da imagem, para mim, vale muito a pena. Eu Renato, tô... qual é a sua análise final? A minha análise final é o seguinte, ó, se for ver também o que está escrito ali, ó, preparou, pois o Senhor, um grande peixe. Se a gente parar para analisar que a maioria das retratações de criaturas, como a gente pode dizer, entidades que estão ao redor de Cristo, são anjos, né, e são alados, né, segundo o que a gente vê muito da Bíblia, faz até sentido. Então, se ele preparou um grande peixe, talvez faça sentido um peixe alado, mas eu estou aqui jogando uma ideia no ar, mas acredito que artisticamente tá show de bola, cara. Eu acho que pelo menos desperta algo quando se vê, e a arte ela não se propõe só a retratar. Tem alguns estilos que quer retratar o real, entendeu? E a grande maioria se propõe a fazer algo diferente do que a fotografia faz. A fotografia retrata o mais fiel possível, a gente não vai ficar competindo com a fotografia, né? A gente vai criar arte, e não a fotografia é arte, mas quando a fotografia é só um mero registro de um evento, beleza, é um registro de evento, mas quando você quer transformar a fotografia em arte, muitas das vezes as pessoas fotografam coisas que não vão se propor a retratar, e sim a causar sensação na pessoa. Coisas até Perfeito. que não dá para ser identificada. Você fala, pô, legal, a fotografia me desperta um sentimento, mas o que que é isso que está na fotografia? É arte, entendeu? Então isso aí, essa imagem me desperta algo. Eu olho ela e falo, caramba, e é isso que se propõe a arte. Cara, sensacional. E a gente sabe, né? Vou prolongar aqui essa análise final, porque ela cabe um prolongamento mínimo que seja, que é o seguinte: caberia, no aspecto de construção livre, a gente adicionar elementos que conduzissem no nosso interesse de construção artística. Aqui a gente está falando com inteligência artificial não humana, logo com capacidade limitada. A nossa capacidade humana ela ainda é maior do que a capacidade computacional em alguns aspectos. E se a gente olhar mais uma vez, e algo que eu tenho sempre feito, Renato, é a releitura contínua do versículo, a gente precisa entender que talvez realmente essa seja a melhor imagem para representar, pois, vamos ler juntos, para finalizar. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Até aí, para mim, está coerente a imagem. Se a gente continuar, esse peixe foi preparado para que tragasse a Jonas. Ok, ainda está coerente. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Essa segunda oração, e esteve Jonas, ela pode ter acontecido depois dessa fotografia ter sido tirada do ser criado. Então, se a gente olhar para o versículo no início dele, preparou Deus um grande peixe, esse pode sim ter sido o peixe preparado no momento posterior à preparação e ao seu encaminhamento lá para que tragasse Jonas. Então, eu acho que cabe muito. Eu mais uma vez reforço que essa imagem, a mim, ela atende bem. Peraí. Agora que você me falou isso, agora tem um detalhe. Você tá vendo ali, vamos lá. Você tá vendo ali um ponto azul debaixo do que seria a cabeça ali? Tô. Será que aquele ponto azul não era o Jonas? E você consegue ver o maxilar dele com a boca aberta aí? Caraca, moleque! É mesmo, velho! O olho, eu consigo ver o olho da criatura, do peixe. Eu consigo ver uma boca muito aberta, um maxilar Renato! aqui, e eu vejo um ponto no meio disso. Isso é Jonas sendo engolido, cara. Só pode ser isso. E assim, a questão de ter asa explica, né? É uma criatura feita por Deus É o alada peixe, chegando. a gente tem peixe alado. A gente tem Deixa peixe ao alado lado. A hoje. cauda do peixe é essa barbatana atrás aqui, ó. É uma barbatana atrás. O que a gente disse que poderia ser um pé, é a própria barbatana do animal. Porque Caraca, o pirarucu, Renato!
O pirarucu é o peixe maior que a gente conhece de rio e ele tem um formato redondo assim da cauda, né? Exatamente, cara. E, velho, a sua percepção artística foi sensacional. Mas ele engolindo aí mesmo, cara. Eu consigo ver agora. E Jonas seria azul? Não, Não não, ali importa, né? pode ser um barco, ali pode ser um reflexo, ali pode ser Por ele estar debaixo d'água, de por ele repente estar o debaixo reflexo da água. d'água. É, porque o efeito, por exemplo, que a água causa é esse, né? Lembra que eu falei para você que quanto mais longe que o objeto está da pessoa no horizonte, mais azulado fica. Inclusive as montanhas que ficam muito mais distantes, elas são mais azuladas do que as mais próximas, né, na perspectiva. Por isso, porque no ar tem umidade e tem água. Então, ele está aí azulado, talvez porque tem debaixo d'água. É o efeito que a água dá na Caraca, cor. Renato, essa sua visão Cara, foi muito legal, muito, uma sacada muito massa. Gente, precisamos terminar o vídeo, então ficamos por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado, isso foi sensacional. Com certeza a gente vai continuar fazendo algumas ações assim, para a gente poder compartilhar essas experiências. Vem com a gente nessa imersão, vem com a gente nesse momento, vem com a gente nessa paixão de entender um pouco mais sobre tecnologia e sobre religiões de forma científica, como a gente está fazendo aqui, e respeitando todos os aspectos teólogos do processo. Então, muito obrigado, a gente se vê nos próximos vídeos. Renato, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, meu velho. Valeu, pessoal, a gente se vê nos próximos vídeos.